com os meus cumprimentos, quero dar bom dia a essa plateia repleta e distinta. Eu enalteço o fato de ser repleta, porque isso está me dando muita alegria. Todos os dias, a casa cheia, vamos dizer assim, e isso tem me deixado muito feliz. Quero novamente externar a alegria pela aceitação do convite de senhoras e senhores. Para dar início ao nosso debate de hoje, eu fiz pequenas anotações, não vou fazer uma apresentação, nem uma palestra, mas quero deixar alguns dados registrados. Só que a minha memória falhou, então eu vou pegar a cola aqui. Quando da elaboração da nossa política de utilização de IA, como ressaltado ontem e anteontem, foi a primeira do país, a intenção era regulamentar o uso ético e seguro das LLMs, inclusive com relação à proteção de dados. Isso fez com que, a partir dessa política, as negociações para a contratação de uma ferramenta de LLO, não é bem uma ferramenta, mas um serviço de LLM que permitisse trabalhar dentro da nossa nuvem, da nuvem do Tribunal do Paraná, para evitar vazamento de dados sensíveis dos quais somos guardiões. Isso gerou a contratação do Copilot das mais de 6.000 licenças de um Copilot para trabalhar dentro da nossa rede de uma forma segura. Sei que o assunto de hoje é o futuro da utilização da inteligência artificial, mas eu quis deixar registrado esses aspectos. Por quê? Quero pedir a compreensão dos nossos magistrados e servidores para a utilização das ferramentas contratadas pelo tribunal. Não dispensando as demais, porque houve a expansão de um contrato do tribunal com a Serpro, que permite, sim, ao magistrado e ao servidor a utilização das outras, como Gemini, iCloud, desde que dentro dessa licença concedida a partir da expansão do contrato com a Serpa. Então, o tribunal está, sim, preocupado com a diversificação dessas soluções de LLM de uma forma, repito, ética e segura, principalmente nesse aspecto com relação aos dados dos quais somos guardiões. Sei que me torno repetitivo, mas quero externar a importância desse cuidado, porque a utilização de um GPT público gera risco de esses dados irem parar em mãos indesejáveis e, portanto, o tribunal violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não queremos, e por isso o tribunal está proporcionando aos magistrados e servidores ferramentas que evitem esse problema. Com relação à governança da utilização de soluções de LLM, o tribunal criou o banco de robôs para permitir não só que todos os demais usuários possam aproveitar soluções criadas por outros usuários ou criadas ou
idealizados, prompts criados por outros usuários, mas também o tribunal poder conferir, por meio da SET, por meio do laboratório de inovação, se aqueles prompts são realmente seguros com relação àqueles critérios de não enviesamento, não vazamento de dados, critérios básicos de proteção da utilização das LLM. Então, aqui eu entro no tema de hoje, que é o futuro da utilização dos IA. E o primeiro passo, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, foi a criação do banco de robôs para permitir essa integração. E para concluir a minha fala, antes de passar a palavra à doutora Natasha, eu quero repetir, sei que já falei isso, mas repetir, que a intenção deste evento e dessas todas, inclusive o banco de robôs, essas ferramentas que foram criadas pelo tribunal, é dar um passo em prol da cooperação entre os tribunais, para evitarmos espírito de competição, como ocorreu no tempo do lançamento dos sistemas de processo eletrônico, e incentivar, ou pelo menos tentar implementar um regime de colaboração e cooperação. Então, dito isso, eu vou iniciar os trabalhos e passar a palavra a quem realmente entende do assunto. A doutora Natasha Moraes de Oliveira, formada em análise de sistemas e mestre em administração de empresas, atua desde 1999 na área de tecnologia de informação do Poder Judiciário brasileiro. Participou ativamente do processo de transformação digital da Justiça do Trabalho e de diversos projetos nacionais junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça. Desde 2022, atua como secretária de Tecnologia e Inovação do Supremo Tribunal Federal. É membro do Comitê Gestor de Segurança da Informação do Poder Judiciário e faz parte do grupo de trabalho do CNJ sobre inteligência artificial, que realizou estudos e apresentou propostas de regulamentação do uso de sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário. Dona Natasha, repito as minhas boas-vindas e passo a palavra à Sua Excelência. Obrigada, desembargador Rui. Obrigada novamente ao Tribunal de Justiça do Paraná pelo convite de estar aqui e compartilhar um pouquinho do que nós estamos fazendo ao longo dessa jornada. Bom dia aos meus colegas aqui de mesa. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o futuro, né? Eu já peço desculpas que eu tive um problema de compatibilidade, mas até que ficou direitinho. Quando eu fiz o download da nuvem, eu percebi que alguns slides perderam a formatação, mas vamos lá. Eu acho que para a gente começar a falar sobre isso, nós temos que nos posicionar qual é a realidade dos tribunais hoje. O desembargador Rui até tocou nesse tema, não combinamos, mas tocou nesse tema. Nós temos, eu costumo dividir em 3 grandes conjuntos de ferramentas com inteligência artificial, especialmente generativa, que estão sendo usadas nos tribunais hoje. São sistemas de terceiros, que são subscritos diretamente pelos usuários, são sistemas de terceiros contratados pelos tribunais, que é o caso aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, que fez essa contratação, e são sistemas desenvolvidos internamente nos tribunais, seja com mão de obra de desenvolvimento própria, seja com algum tipo de colaboração com empresas, com startups, mas ainda desenvolvidos dentro do tribunal, utilizando ou não modelos de linguagem proprietários, né? Nós já temos algumas experiências utilizando modelos livres, mas, no mais das vezes, ainda hoje, o que nós utilizamos são modelos proprietários. Então, ainda que a gente esteja desenvolvendo internamente, nós estamos fazendo uso de modelos que não são abertos, né? O caso do ChatGPT. Para terem uma ideia, e aí corroborando com o que o desembargador Rui trouxe, eu tenho uma história longa também em segurança da informação e, portanto, esses temas, eles se envolvem muito intimamente por conta agora de usarmos esses modelos fora do tribunal. Nós temos essa gama enorme. Isso, assim, é uma pontinha do que existe de sistemas com inteligência artificial generativa sendo utilizados hoje. São centenas, talvez milhares de produtos que podem ser subscritos e utilizados diretamente pelos nossos usuários.
A gente precisa pensar sobre isso, né? Tem esses riscos que o desembargador Rui já colocou de enviarmos dados para fora do tribunal. Então, a realidade hoje tem muita gente usando, a pesquisa do CNJ demonstrou isso, e a gente precisa pensar sobre esse escopo. O outro é um modelo que nós consideramos melhor, tanto que na regulamentação proposta, há a orientação de que sempre que houver um contrato da instituição, esse é o que deverá ser utilizado, onde a instituição, ainda que esteja contratando uma ferramenta de terceiro, que não foi desenvolvida pela sua própria casa ou por algum tipo de cooperação entre outras entidades do Poder Judiciário, existe um contrato que regulamenta essa relação e que traz uma série de itens de segurança e mesmo de funcionalidades que não existem quando se faz uma subscrição individual. Mesmo no Copilot, né, ontem nós conversávamos sobre isso, que o Copilot que a gente utiliza como um assinante individual, ainda que pago, ele não tem uma série de funcionalidades e de itens de segurança que a subscrição contratada por uma empresa consegue oferecer. Isso é uma coisa importante também dos usuários terem ideia, que mesmo quando se paga por uma subscrição, se ela não for corporativa, ela tem uma regra de funcionamento que é diferente. Então, não basta pagar para se sentir mais seguro, né? E o terceiro, então, são essas ferramentas. Eu trouxe ali o Assis, o Galileu e essas várias que estão sendo apresentadas, foram hoje, foram ontem, serão hoje, que são uma série de produtos que vêm sendo desenvolvidos pelos tribunais e que começam a operar, então, dentro das nossas instituições. Além desses três, e eu me detive nesses três porque esses afetam diretamente a nossa atividade finalística, nós temos sistemas de inteligência artificial, e talvez o Gartner fale um pouco sobre isso, que estão embedded, que estão já inseridos dentro de outras aplicações que nós contratamos e que talvez a gente nem saiba ou não tem muita informação sobre isso, mas já largamente utilizado em ferramentas de segurança da informação, por exemplo, com agentes de IA que são acoplados ali para analisar comportamento de atividade. Então, além desses três, nós temos em outros escopos uma série de agentes de inteligência artificial já incorporados nas ferramentas que usamos. Bom, vamos pensar sobre isso tudo dentro desses eixos, eu acho. Isso já é uma coisa super antiga, mas segue servindo e acho que orienta o nosso pensamento. Sempre que a gente pensa em transformação, e é o que a gente vive de maneira muito acelerada nos últimos 20 anos, a gente tem que pensar basicamente nesses quatro itens divididos nesses eixos de processos, pessoas e tecnologia. Quando a gente pensa no que nós temos aí, né, de um modo geral, a gente tem a adoção de inteligência artificial generativa mais recentemente, mas mesmo a inteligência artificial não generativa, que é essa que até o desembargador Pedro comentou ontem sobre clusterização, agrupamento, enriquecimento de cadastros, que a gente já usa há algum tempo, mas isso realmente tomou algum corpo a partir de 2020, 2019 2020. A gente utiliza, mas, em verdade, a gente não teve ainda uma transformação efetiva nos processos de trabalho, não só do tribunal, porque se a gente pensar em pesquisas feitas em empresas privadas, inclusive fora do país, o que se viu desde esse boom da IA generativa, que já tem 2 anos, foi algum investimento, em alguns casos investimentos até altos, mas sem um benefício real percebido. Então, você economiza 1 hora por dia. Tá aí o que foi feito nessa hora? Houve uma redução do quadro de pessoal, houve algum outro tipo de atividade sendo desenvolvido. Nós não estamos nesse momento. Então, de um modo geral, hoje, inteligência artificial, especialmente generativa, não trouxe um benefício real dentro dos processos de trabalho. É uma caminhada, né? O TJ do Paraná começa essa caminhada com o Copilot, até eu tenho muito interesse em ver como isso vai se dar, porque, de fato, é o primeiro caso em que há uma implantação com uma operação assistida, com um esforço de adoção das pessoas, porque exige aí alguma mudança de comportamento no dia a dia. Então, o que nós vemos são magistrados e servidores experimentando, e a gente tem alguns magistrados bem avançados, aqui eu vejo alguns, né? Super envolvidos em levar esse conhecimento e efetivamente fazer o uso, mas ainda, de um modo geral, a magistratura não percebe ainda um benefício real no seu processo de trabalho. Com relação às pessoas, o que nós já falamos, né, até aqui nos outros painéis, falta ainda um caminho longo a ser percorrido
com relação ao conhecimento, à instrução, a saber como a gente vai construir um prompt, quando eu precisar eu próprio desenvolver esse prompt, utilizar uma ferramenta que não é a contratada pelo tribunal, compreender esse caminho que o tribunal precisa trilhar quando contrata uma ferramenta ou quando desenvolve uma ferramenta. Não é tão rápido, mas precisa ser feito porque nós precisamos fazer as coisas de maneira sustentável, né? É preciso que a gente tenha esse pensamento muito crítico de que nós somos uma instituição pública e nós somos o poder judiciário, talvez a mais importante no que diz respeito a ter decisões com credibilidade, com sustentação, com transparência. Então, nós estamos num momento em que esse caminho começa a ser percorrido. Há muita desinformação sobre ferramentas de inteligência artificial, também no Poder Judiciário. E não poderia deixar de trazer, no que diz respeito ao pilar de pessoas, também a ansiedade de muitos. É muito nítido quando se traz uma ferramenta de inteligência artificial que há uma resistência. No início não parece uma resistência de uso, porque as pessoas acham, que legal, vou usar. Mas a pessoa usa 1 ou 2 dias, aquilo também precisa de algum esforço de adaptação, e a pessoa começa a perceber em diversos casos que essas ferramentas têm sim um potencial de substituir a sua posição de trabalho. Mais uma vez falando do Copilot, mas é só um exemplo, o Copilot é uma ferramenta que está integrada dentro da suíte de Office, né, de escritório. Então, ali eu tenho agenda, eu tenho e-mail. Então, assim, tarefas, no mais das vezes, não diretamente vinculadas à prestação da jurisdição. E afeta pessoas que estão fazendo essas coisas, né? Eu cuido da agenda dos executivos do tribunal, eu faço atas de reuniões, ainda que eu esteja numa reunião do Teams, eu sou um secretário, eu vou lá fazer uma ata. Imediatamente essas pessoas percebem um risco. Em tribunais, e é o caso do STF, nós temos esses quadros, eles são terceirizados. Então, existe uma resistência imediata quando se começa a trazer esse tipo de ferramenta. É algo que a gente vai precisar lidar. Não é tão diferente dentro dos gabinetes. Os gabinetes têm algo que é muito específico, que é um volume imenso. E, portanto, há um interesse, eu penso que da maioria dos assistentes, assessores que trabalham em gabinetes de juízes, de ter acesso a uma ferramenta que possa fazer mais rápido e fazer do seu jeito. E existe um caminho aí de treinamento dessas ferramentas, assim como a gente treina, né, um assistente novo para escrever da forma como aquele juiz ou aquele desembargador gosta que seja feito, a gente vai ter que ter um caminho aí para treinar essas ferramentas. Mas o fato é que hoje a gente não chegou lá, a gente está no início da jornada. Na área de tecnologia, também já foi muito falado aqui, e tecnologia tem de sobra. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, para quem quer ser mais pesquisador e se envolver um pouco mais em modelos open source, para quem gosta de trabalhar mais com o mercado. Tecnologia tem muito e já tem muitos aplicativos disponíveis que podem trazer benefício real hoje, se bem implantado e tendo as pessoas bem capacitadas. Nós temos algumas experiências iniciais, como eu falei, com esses modelos open. Uma posição pessoal, eu acho que nós que somos de instituição pública e temos corpo técnico bastante qualificado, nós temos alguma obrigação de fazer experiências com modelos open. Isso vai nos trazer alguma autonomia em momentos, né, que a gente não pode prever, mas eu acho que a questão da soberania é algo que a gente precisa pensar em soberania nacional, e não por acaso a gente vê empresas como o Serpro tentando criar uma rede, uma nuvem soberana, onde tudo esteja dentro do Brasil, contando com as empresas privadas, com as empresas multinacionais para isso, mas tentando criar dentro do país uma infraestrutura que esteja efetivamente dentro do país e que possa ser desenvolvida por todo esse corpo técnico, não só dos tribunais, mas de outras empresas públicas, é algo que a gente tem que ter no radar. E a gente usa ainda processamento, utilizamos grandes modelos de linguagem, né, os LLMs que nós utilizamos, que exigem sim um grande poder computacional, que muito dificilmente algum tribunal de maneira isolada vai conseguir ter. Empresas grandes como a própria Microsoft, empresas outras, já estão com dificuldade de acesso a GPUs para fazer esse processamento. Então, o estado atual da arte tecnológica é impensável a gente trilhar um caminho tentando desenvolver, utilizar ou operar um LLM dentro de casa com
considerando essa necessidade de treinamento. E com relação à governança, é muito duro talvez ouvir isso, mas a nossa maturidade com IA generativa é baixa. É uma coisa nova, ela chegou recentemente, chegou rápido, e a gente tem que assumir que a nossa maturidade é baixa. A gente tem muitos usuários utilizando sem o cuidado com os dados pessoais, colocando o processo na íntegra, fazendo um download da íntegra dos autos e subindo no chat GPT, muitas das vezes sequer numa conta paga, com usuários que não leram nenhum tipo de regramento sobre o uso do contrato que regulamenta aquela relação, não só como utilizar para retreinamento, mas pela retenção de dados. O OpenAI retém dados, salvo engano, pelo menos 90 dias. A gente precisa fazer uma solicitação explícita através de contrato com a Microsoft para conseguir fazer com que essa retenção não ocorra. Então, assim, maturidade baixa. Temos que nos posicionar nesse lugar para conseguir evoluir a partir daí. No Poder Judiciário, a nossa maturidade segue baixa porque a nossa regulamentação ela não serve mais. O que temos de regulamentação vigente nesse momento não atende o estágio atual de desenvolvimento tecnológico. O que a gente vai fazer daqui para frente? Que a gente vai discutir um pouquinho. O que a gente vê aí, comecei pela área de tecnologia que me mais afeta, né? A gente vai passar agora por um caminho nos próximos meses, e eu estava pensando até nos roadmaps apresentados aqui pelo próprio Daniel, que eu não estou vendo agora, mas o próprio Daniel referiu que a partir de junho ou julho vai haver uma integração com o EPROC. Então, assim, nós temos que pensar que esse ano de 2025 a gente vai começar a utilizar em larga escala essas ferramentas e vamos realmente começar a integrá-las dentro dos nossos processos de trabalho para que a gente tenha uma experiência mais fluida e, a partir daí, um benefício mais efetivo. A gente vai passar, não sei se 2025 vai ser o grande boom disso, mas a gente vai passar pela IA Agente, que eu gosto desses nomes, né, que vem, então, são agentes, são programas com inteligência artificial generativa. Imagino que já tenham ouvido falar sobre isso. A gente vem falando em agentes de IA, mas os agentes de IA que a gente usa hoje, eles têm uma autonomia limitada. Né? Nós queremos ainda uma interação humana na maior parte das vezes e, portanto, eles fazem pequenas tarefas, mas ainda com bastante interação humana. O que o futuro está prevendo são esses agentes de IA com autonomia. Então, eu tenho certeza que na área de tecnologia, a gente vai usar isso em larga escala, já existem alguns casos de uso sobre isso, na área de segurança, novamente, em que eu programo um agente, mas eu não preciso oferecer para ele de imediato todas as condições que ele precisa seguir. Um programa de computador tradicional, eu vou lá e coloco todas as condições, e se ele não entender aquelas condições, ou ele vai dar um erro, ou ele vai parar de funcionar. O que a gente vai ter no futuro são esses agentes com IA capazes de se adaptar e tomarem decisões e completarem atividades, ainda que a instrução não seja exata. Ou seja, eles vão aprender com os contextos e vão poder tomar algumas decisões. Na área jurídica, eu vejo algumas aplicações para isso, agentes autônomos com IA generativa, não diretamente na atividade judicante, mas ainda nessa preparação do processo, na organização de cadastros, eventualmente para gerar algum tipo de intimação que pudesse, uma vez um magistrado tendo despachado naquele sentido, o próprio agente ele já faz a intimação, já envia, já conta prazo, já movimenta, e ainda que algum evento novo surja, ele vai conseguir tomar uma decisão e completar aquela ação, sem uma supervisão humana. Penso que a gente vai passar por isso. Nós vamos ter modelos de linguagem, já existem hoje, mas nós vamos começar a trabalhar no Poder Judiciário com modelos de linguagem menores. Dizendo isso, eu digo que nós vamos ter aplicações muito mais especializadas para o nosso mundo, e nós vamos ter modelos capazes, que já são capazes de operar hoje em infraestruturas próprias, porque exigem uma capacidade computacional menor. E eu acho que o caminho do Poder Judiciário também vai seguir por aí, de usar uns modelos de linguagem menores, mais especializados para o nosso mundo. E a gente vai chegar agora no poder computacional, e isso não vai ser tão rápido, embora a NVIDIA tenha publicizado na primeira semana de janeiro um novo computador pessoal, um supercomputador pessoal, que vai custar só $3.000 e vai ser capaz de operar grandes modelos de linguagem com até 200 bilhões de parâmetros. O GPT-4 usa 175 bilhões. Significa que uma pessoa física
vai poder ter na sua mesa de trabalho um computador capaz de operar um LLM como um GPT. E aí, a partir daí, bom, o mundo vai mudar. Eu não tenho uma visão de futuro tão longa, mas a gente vai poder entregar para o usuário aplicações que na própria máquina dele façam coisas em tempo real. Hoje a gente viu, até na experiência que nós tivemos desenvolvendo o sistema lá da Maria, lá no STF, que exige tempo. Agora a gente vai, então, carregar todos os processos que estão nos gabinetes dos ministros, com recurso extraordinário, aguardando análise para o modelo processar. A gente levou um mês para fazer isso. Então, ainda não é uma coisa trivial. Bom, se eu tivesse na máquina do usuário, eu posso fazer em tempo real. Na máquina do usuário. Então, eu acho que vai mudar realmente a nossa relação com a tecnologia e vai trazer a IA generativa para muito perto de todo mundo. E aí a gente vai ter que parar nesse momento para pensar que tipo de governança, que regra a gente vai ter, porque já não vai ser nem essa a proposta que a gente fez nesse momento. Com relação aos usuários, eu acho que em breve a gente vai ter, sim, usuários mais capacitados. Esse tema chegou para todo mundo. Eu gosto de ver os juízes conversando entre si, os juízes que já usam, né, o depoimento do juiz Fábio Porto ontem, de que ele mediu quanto tempo ele levou para fazer, utilizando IA ou não utilizando IA, e é lógico que o par vai olhar e vai dizer, poxa, isso me interessa, porque eu também vou poder ter um pouco de lazer, né? Porque as pessoas não acreditam, mas os juízes trabalham tanto. É um volume tão imenso que eu realmente admiro essa atividade, porque mesmo nos poucos momentos em que a pessoa se permite descansar, os processos seguem entrando. É diferente de quando a gente trabalhava com processo físico, onde a distribuição acontecia em determinados dias da semana. A distribuição de processos hoje ela segue rolando enquanto a pessoa está dormindo, enquanto está de férias. Então, qualquer ajuda nesse sentido é muito bem-vinda. A gente vai passar aí por uma necessidade de equilíbrio. Ai, obrigada, André. Vou pegar o teu copo. Por esse equilíbrio entre a adoção de tecnologia e ação humana, porque a gente vai ter que trabalhar cada vez mais próximo dessas tecnologias mais disruptivas e exponenciais para executar a nossa atividade. E sim, a gente precisa, obrigada, a gente precisa pensar o que fazer com essas pessoas que estão nos nossos tribunais, que terão sua atividade mais uma vez substituída e que precisam ser treinadas para outra coisa. A gente passou por um momento muito similar quando a gente implantou o processo eletrônico, onde nós tínhamos áreas imensas de protocolo, e na Justiça do Trabalho isso foi completamente eliminado, de protocolo de autuação de processos, de distribuição, que deixaram de existir. A gente vai passar de novo por esse momento. Então, algumas pessoas vão precisar ser treinadas em outra atividade completamente distinta daquilo que ela costumava fazer. Com relação aos processos, então aí sim a gente vai ter uma efetividade real com a adoção disso, com uma justiça mais séria. Eu penso que a adoção de IA generativa, especialmente, ela vai ter redução de erros, porque, enfim, o volume é imenso, a gente ainda tem erros dentro dos nossos julgamentos, e a gente vai ter processos de tomada de decisões com melhores subsídios do que a gente tem hoje. Se a gente comparar com 10 anos atrás, hoje a gente já tem uma capacidade e muita informação disponível que já melhorou muito a tomada de decisão judicial. Mas com a capacidade de ler os textos, é um grande diferencial que vai passar a acontecer daí para frente, né? Com relação à governança, a gente tem essa nova regulamentação que vai surgir, e para o que temos hoje e para o que temos para um futuro próximo, ela serve. Então, a gente vai ter, pelo menos, alguns limites aí, tecnológicos de governança para seguir, para fazer a coisa com mais clareza. Vou passar rapidinho aqui para dizer, então, que a gente está aqui, né, para construir esse futuro do Poder Judiciário. Ninguém diferente das pessoas que estão aqui ou que estão nos nossos tribunais, mas somos nós que temos que construir esse caminho. Lá no STF, a gente tem muito claro de que a gente precisa fomentar isso no Poder Judiciário, então é papel do STF e é pensamento do ministro Barroso de que nós não poderíamos fazer nenhum tipo de regulamentação que impedisse ou dificultasse os tribunais nessa caminhada, que os tribunais precisam ser incentivados a caminhar nesse sentido, para adotar sempre as tecnologias mais novas, as que tenham realmente uma capacidade de trazer benefício, porque nós queremos ser sempre o Poder Judiciário reconhecido mundialmente como o que tem o melhor desenvolvimento tecnológico,
como o que usa o que tem de melhor disponível para prestar a melhor jurisdição possível. E a gente tem feito isso, não só internamente, mas também fomentando, e temos aí fazer a propaganda aí do CNJ, né? Já tentando fazer essas contratações de encomendas tecnológicas, de ferramenta inovadora, porque nós entendemos que esse é o caminho que nós precisamos correr, né? Nós tivemos uma experiência com a Maria lá no STF, que eu vou deixar para falar junto com o André um pouquinho, onde a gente experimentou construir agentes de inteligência artificial para compor uma solução que nós chamamos de Maria, onde nós trabalhamos internamente em alguns casos e trabalhamos com empresas em outros casos. E nós temos hoje uma ferramenta construída a muitas mãos. Pessoas de dentro e pessoas de fora entregando algum resultado inicial. Então é isso, eu acho que é o convite da gente trabalhar colaborativamente, porque juntos nós vamos fazer mais rápido e nós vamos fazer com melhor qualidade e seguir nesse caminho de manter o nosso poder judiciário na vanguarda do uso de tecnologia. E que bom que nós estamos aqui no TJ do Paraná, que é realmente um expoente nessa questão. Muito obrigada. O que nos empolga com a utilização da inteligência artificial, eu estava fazendo uma breve reflexão aqui. As outras ferramentas que até agora utilizamos nesses 35 anos de caminhada lá, e eu citei na minha fala inicial a evolução em um primeiro momento, máquina de escrever ou até decisão manuscrita e depois a troca das ferramentas. O processo de tomada de decisão ou de elaboração das decisões, sentenças, acordo? Não, nunca tinha mudado. Só se alteraram as ferramentas. Claro que para as outras coisas, sim. Evolução da pesquisa de jurisprudência, primeiro pesquisa em livros e repositórios, depois disquetes, depois CD, depois online, e agora através do jurisprudência GPT, que é uma simples conversa com a ferramenta ou com a solução, isso evoluiu. Automação da distribuição, do protocolo, da autuação, até das conclusões. Hoje a conclusão é automática, no caso de uma Câmara Criminal, em que tem revisor, se eu, o relator do processo, devolvo, assino o meu pedido de, entre aspas, como antigamente existia, dia para julgamento, o próprio sistema abre a conclusão, sem a necessidade daquele carimbo, a conclusão ao revisor. Então, isso até agora, tivemos muitos ganhos, mas na elaboração das decisões, nunca. Só trocamos as ferramentas. Ao contrário, com a utilização da inteligência artificial, vimos ontem a rapidez que se transformou na tomada, na elaboração da decisão. E, no segundo grau, o nosso gerador de emendas do banco de robôs mostra quanto tão mais simples ficou e tão mais rápido ficou. Então, isso nos empolga para o futuro, que a utilização das soluções de inteligência artificial realmente vai transformar também esse aspecto. Então, por isso, sei que esse tempo seria melhor aproveitado se eu passasse direto a palavra para o André, mas eu não pude deixar de comentar essa reflexão, porque é a primeira vez que eu estou vendo diferença no modelo de elaboração das decisões. Eu vou passar a palavra ao doutor André Castro, que é Account Technology Specialist da Microsoft Brasil. Desculpe, o meu inglês é péssimo, então... Com mais de 13 anos de experiência no setor público como gestor, André Castro atua como estrategista de governo e especialista em transformação digital pela Microsoft. Tem liderado projetos transformacionais com foco em automação e IA em nuvem junto a órgãos de segurança pública e
do Poder Judiciário Federal. Graduado em Engenharia de Redes de Computação pela Universidade de Brasília, UNB, e pós-graduado em Segurança da Informação, foi reconhecido com 2 premiações de inovação pela ENAP no serviço público e atuou como gestor de sistemas de compras governamentais do governo federal, Comprasnet, além de ter atuado como CIO e subsecretário de Tecnologia do Ministério da Educação. Ainda obteve premiação do IBEST no top 10 soluções digitais do governo. Doutor André, repito, seja muito bem-vindo. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. E, primeiramente, um bom dia. É uma grande satisfação poder representar aqui a Microsoft no compartilhamento um pouquinho de toda essa trajetória que nós temos vivido, temos aprendido e temos, literalmente, agregado novos conhecimentos que a gente realmente não consegue prever o futuro. Hoje, fazendo um processo de revisão da apresentação para a gente trazer, eu me deparei com uma novidade, mais um lançamento da Microsoft, que eu, inclusive, tenho que estudar e convocar aqui os nossos times para a gente começar a compartilhar com os nossos clientes, que é o Copilot Chat, né? Uma nova solução para compor todo esse ecossistema que a gente tem aí de soluções. Então, é um grande desafio, realmente, a gente lidar com esse mar de tecnologias diversas, tecnologias com aplicabilidades genéricas e específicas para diferentes contextos, e é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar hoje. Antes disso, destacar que acabo fazendo parte das estatísticas que foram mencionadas aqui de evasão de servidores públicos para o mercado privado, né? Então, depois de aproximadamente 14 anos aí, resolvi assumir esse desafio junto à Microsoft, mas não me distanciei do governo e cá estou para contribuir de uma outra forma também para o serviço público de uma forma geral. Bom, mais uma vez, deixo meus contatos, gosto muito de relacionamento, de discussão, de compartilhamento de experiências, deixo aí a minha referência de contato direto no LinkedIn, mas eu quero resgatar um pouquinho do que foi falado ontem, e para mim, a nossa jornada de vida pessoal jamais se desassocia do nosso contexto corporativo. E no final do dia somos pessoas que possuem famílias, que possuem princípios, que possuem valores, que possuem as suas referências éticas, que vêm de casa, muitas vezes vêm de berço. Lidamos com pessoas em diferentes contextos no trabalho, relacionamento com clientes e uma série de outras circunstâncias que no final do dia vai recair em pessoas, confiança no trabalho. E tudo isso a gente jamais pode esquecer de trazer para o contexto que a gente vive hoje no mundo de tecnologia. As nossas experiências dentro de casa, né, aqui eu trago um pouquinho de uma brincadeira que eu faço com as minhas filhas. Eu tenho aquelas 2 pequenas lindas ali, que graças a Deus puxaram a mãe, né? Então, hoje eu já faço elas terem contato um pouquinho desse mundo tecnológico para elas poderem conversar um pouquinho com a inteligência e criar um modelo de que elas, de alguma forma, estão no controle daquilo que é falado, daquilo que é ouvido. Então, aqui, às vezes, a gente vai dormir e elas, numa criatividade sempre incrível de toda criança, me pedem histórias que eu não sei nem começar, né? E muitas das vezes filmes ou desenhos que eu nem sequer vi. Então, a gente faz uma brincadeira como essa, um prompt já pronto, onde eu peço, literalmente, para a IA criar um modelo interativo de conversa, e no mundo da criatividade das crianças, lá elas começam a navegar e ter um primeiro contato com esse mundo que não tem volta, né? Então, tudo começa por modelos de interação de prompt, de área de prompt, como você lida, como você quer criar um modelo interativo de construção contínua daquilo que você se propõe, usando a IA a seu favor, pedindo nessa jornada de construção e colaboração contínua. Bom, fato é, para quem é religioso, para quem tem as suas religiões, talvez essa sigla faça um sentido, para quem gosta de música, isso aqui faça um outro sentido, mas eu quero destacar que, sem dúvida, nós estamos diante de uma situação de um grande marco, que a gente pode dizer o antes do ChatGPT e o depois do ChatGPT. Sem dúvida, as nossas referências, os nossos paradigmas mudaram.
né? Muitos aí já estavam usando as referências, né, mais conhecidas. Temos uma terceira agora para compor. Bom, um ponto que eu gosto de destacar nessa disrupção tecnológica que a gente vive é que a gente não está diante de uma tecnologia que nos molda, mas de uma tecnologia que é completamente moldável à nossa realidade, aos nossos padrões, às nossas necessidades. Isso já foi falado e aqui eu quero reforçar esse contexto. Durante a minha trajetória dentro do serviço público, eu sempre fui um grande questionador dos processos, das leis, como elas existiam, no sentido, por que ela é assim? E tudo começava das críticas ao sistema. Por que o sistema funciona assim? Não, porque a lei diz que tem que ser assim, ou porque o processo diz que tem que ser assim. Então, a gente vive uma era onde os processos, as leis, ditam as regras dos sistemas que nós criamos. Quando nós estamos diante de uma oportunidade, como a própria Natasha comentou, de ciente do que a tecnologia pode entregar e prover, por que ela não passa a nos ajudar a ditar como as próprias leis, os processos, o serviço, a prestação de serviços ao cidadão pode ser diferente? Pode ter uma experiência diversificada, uma experiência mais agradável, uma experiência mais eficiente. Esse é o momento que nós estamos vivendo da IA, em todos os sentidos da sua atuação. Dentro daquelas fotos iniciais que eu falei, são fotos com parceiros, com órgãos públicos, onde a gente faz oficinas de inovação, que a gente discute e tenta co-criar como a IA pode ajudar no dia a dia, nos diversos contextos das áreas de trabalho. Mas fato é, estamos diante de uma era de um trabalhador completamente digital. E esse trabalhador tem suas capacidades, seus poderes. Esse trabalhador, ele interage, ele produz. Esse trabalhador, ele tem o seu senso de orquestração, de avaliação, ele fala, ele enxerga, ele captura informação, ele tem o seu senso crítico de análise, tanto subjetiva quanto objetiva. Ora, se nós estamos falando de uma IA que tem os seus princípios de redes neurais, de alguma forma, trazendo um viés de pensamento e forma de produzir informação e também de interagir com outras circunstâncias, por que não a gente realmente começar a trazer o mundo de geração de regras para o contexto digital, a gente ter toda uma capacidade de aprendizado de máquina, o próprio uso da IA no seu sentido cognitivo, além disso, toda uma capacidade de interpretação e geração de imagens, a IA conversa, a IA fala, né? Temos processos de trabalho que orquestram o nosso dia a dia, que hoje a IA nos diz como o nosso processo pode ser melhor. Quantos de vocês já experimentaram pegar um processo qualquer mapeado no padrão BPMN, simplesmente jogar na plataforma e falar, vem cá, me dê ideias de como é que o meu processo pode ser um pouquinho melhor e mais eficiente? Ela vai interpretar, ela vai te dar algumas sugestões, algumas com custos, outras sem custo. Pede para ela, minha prioridade é garantir investimento, garantir contexto sem custo, como é que isso funciona, né? E toda uma parte de automação agregada. Esse é o mundo da IA. Então, tudo isso, de alguma forma, se traduz nesse vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Vídeo tão simples, talvez muitos de vocês não tenham percebido alguns impactos transformacionais que nós temos aqui, até pela questão também do contexto. Mas isso aqui é uma IA que ela não foi treinada para fazer aquilo. Ela simplesmente foi embarcada com os grandes modelos fundacionais generativos que a gente tem, e a partir dali ela foi capaz de entender o contexto que estava diante dela. A pessoa ali jamais solicitou a maçã, ela solicitou algo para comer, e a IA foi capaz de entender dentro daquele contexto, numa análise crítica cognitiva, de que a maçã era a única opção na mesa, sendo algo comestível.
A IA foi capaz de realizar multitarefa enquanto ela falava, conversava, agia, ela estava fazendo múltiplas atividades ao mesmo tempo. E mais do que isso, que é um fator muito importante para o judiciário, para o governo como um todo, a explicabilidade. Isso foi falado ontem sobre o domínio, o conhecimento dos modelos, o nível de profundidade e complexidade que nós estamos nos deparando, mas fato é, minimamente, essa IA explicar o porquê ela está tomando uma decisão, por que ela está dando tal informação, por que ela está agindo dessa ou outra, daquela outra forma. Então, um vídeo simples, curto, que nos traz uma reflexão de fato de um trabalhador digital. Hoje, na Microsoft, todos esses modelos fundacionais, para quem eventualmente ainda não sabe, a gente traz toda essa visão do ChatGPT, que é gerido ali e mantido pela OpenAI. E todo esse trabalho hoje, existe um trabalho e uma propriedade exclusiva sobre essas tecnologias do lado da Microsoft, junto à OpenAI. Então, todos os modelos de inteligências produzidas, elas são nativamente embarcadas em todo o ambiente Microsoft. Então, eventualmente, hoje, toda a experiência que você tem com o uso de um chat GPT, você consegue ter dentro de um ambiente Microsoft de forma segura. Esse é um ponto que a gente sempre destaca e sempre traz a reflexão. Quando nós estamos no ambiente Microsoft, estamos num ambiente seguro, um ambiente controlado, um ambiente isolado, um ambiente onde todas as informações não saem para outros contextos, um ambiente onde, naturalmente, conforme a Natasha falou, existem preocupações de dentro do governo para lidar com esse cenário, mas é sempre importante a gente lembrar, inclusive as discussões que nós temos tido com o CERPRO, do que se trata da soberania dos dados e da residência dos dados, que são aspectos e critérios diferentes que, obviamente, se correlacionam. Uma coisa é onde os dados estão, outra coisa é, independente de onde eles estão, qual é o meu nível de soberania sobre esses dados. Então, essa é uma discussão presente, é uma discussão que tem evoluído, tem acontecido, e, naturalmente, ela vai seguir e se desdobrar em ações. Mas um ponto que eu quero destacar dentro desse conjunto de tecnologias que, de alguma forma, abastecem as entidades como um todo, hoje nós estamos diante de um mundo que simplesmente a entrega dos modelos não é mais o grande atrativo, mas sim você entender como os múltiplos modelos, ou o conceito que a gente chama do multimodal, que seja ele modelos de grandes linguagens, os LLMs ou os SLMs, são os modelos de pequenas linguagens. Hoje, por exemplo, a gente já tem o FI4, lançado pela Microsoft, com 14 bilhões de parâmetros, onde ele traz uma performance muito maior do que muitos LLMs, ou seja, muito mais econômico, enxuto, performático, capaz de rodar, inclusive, em dispositivos pessoais. Então, hoje existe uma real corrida pela inteligência artificial, e essa inteligência ela pode ser interpretada de diversas formas, seja ela pela ousadia da OpenAI lançar um produto que sim tinha os seus desafios, mas ele aprendeu na prática e hoje acaba dominando o mercado, junto com a Microsoft nesse contexto, mas existe uma perspectiva importante dessa corrida também para avaliar os níveis de inteligência, ou os famosos QIs das IAs. Estamos diante de um marco importante onde a média humana global ela gira em torno de 100 pontos de QI. E o novo modelo lançado, que é a versão O1, ele rompeu essa barreira e alcançou os incríveis 120 pontos. Numa métrica reconhecida globalmente, pode-se dizer, portanto, que esse modelo ele gerou uma capacidade intelectual média maior do que a média humana global. Onde vamos parar nesse futuro? Não sabemos, Bom, mais algumas reflexões. A gente estava falando ontem muito sobre a preocupação dos custos, A Natasha também trouxe essa reflexão. O Daniel ontem trouxe uma análise também do retorno sobre o investimento, e aqui eu trago uma boa notícia para todos, Esse mundo tem evoluído rápido, com os novos modelos, performance e redução de custos. Então, hoje você tem uma tabela que mostra que os novos modelos possuem custos infinitamente menor para processar o mesmo volume de informação que nós processávamos anteriormente. E essa é uma tendência. Então, isso é o que tem hoje acontecido. E dentro da Microsoft, nós temos o Copilot. E o nome, a gente já cansou de ouvir em diversos contextos, o nível de felicidade da Microsoft em ter conseguido batizar esse nome, porque ele traduz ou minimamente mitiga as grandes preocupações da sociedade de uma forma geral, da IA tomar lugar
das pessoas, ou ela substituir, ser completamente autônoma, mas o Copilot, como o próprio nome já diz, ele é um copiloto, ele não é um autopiloto, ele não tem uma jornada própria, ele precisa de alguém para guiá-lo, e nesse contexto é assim que a Microsoft ela traz esses princípios básicos de uso da tecnologia. E nós estamos diante da era dos agentes de IA, né? Então, a Natasha já comentou sobre esse assunto e a Microsoft ela tem trazido muito esse contexto, e sim, é um contexto presente / futuro, onde essa segunda onda dos agentes de IA, de alguma forma, vão permear esse mar de tecnologias e possibilidades de uso da inteligência artificial. E ontem a gente conversando com várias pessoas, e sim, há um desafio desse grande quebra-cabeças. Qual tipo de IA, qual tipo de agente é melhor para cada contexto, para cada realidade? Né? É um ambiente corporativo que eu já tenho, é um sistema próprio, é um sistema de terceiro, como é que eu uso, o que eu uso? E aqui eu quero destacar, contem conosco nessa relação de parceria para discutir a estratégia de vocês. Nós temos times especializados, times à disposição de vocês, para entender a realidade, o momento, os níveis de maturidade. A gente tem órgãos que têm autonomia, têm capacidade própria, tem órgãos que não têm autonomia, tem órgãos que querem trabalhar com processos de replicações de projetos, dentre esses vários que já foram citados aqui. E aqui eu destaco, hoje a Microsoft tem investido em um plano nacional de justiça, um plano onde com certeza contaremos e necessitaremos de um trabalho conjunto com todo o ambiente da justiça para ajudá-los a propagar, replicar, evitar retrabalhos, trazer um viés de colaboração mais eficiente, que muitas vezes a gente sabe que de dentro de casa, no dia a dia, na correria, isso nem sempre é possível. Eventos como esse, com certeza, contribuem para evitar esses silos, mas nós estamos no dia a dia interagindo com múltiplas pessoas extremamente capazes que trazem um trabalho muito rico entre vocês. Como eu falei, o Microsoft, para o 365, trabalho já citado pelo desembargador com as diversas capacidades, ele já foi uma onda 1, e nós estamos diante de uma segunda onda, onde a gente traz agora trabalhos de cooperação, como Copilot Pages, de alguma forma, como você gera informação, contribui com outras pessoas em cima dessa informação gerada, outros geram novas informações e contribuem para um documento compartilhado, como que no final do dia você transforma a inteligência artificial como mais um integrante do seu time de colaboração contínua nos trabalhos do dia a dia. Né? Algumas reflexões rápidas sobre o uso da IA, e aqui não poderia me furtar a essa oportunidade, né? A gente divulga e propaga um pouquinho do trabalho de parceria liderado aí pelo ministro Barroso, com a Natasha e todo um time extremamente competente, o qual nós temos muito orgulho de ter enfrentado uma jornada longa, né, Natasha, desde o chamamento, e hoje ser a solução por trás ali da Maria. E aqui tem um vídeo rápido, e aí eu vou pedir o nosso apoio de colaboração aqui com a Natasha, para que vocês tenham um pouquinho de uma visão prática desse trabalho, um viés funcional, e depois eu faço um pequeno comentário também sobre ele. Então, Natasha, por favor. Falar um pouquinho aí sobre a Maria, né? A Maria, ela tem 3 ferramentas acopladas a ela, e essa é uma delas. Então, essa é a ferramenta que faz os relatórios em recurso extraordinário e recurso extraordinário com agravo, que nós construímos junto com a Elo Group e a Microsoft na esteira daquele chamamento público de 2023. Então, nós levamos 1 ano para chegar nesse resultado, tivemos o apoio de vários assessores e assistentes do gabinete do ministro Barroso, que junto conosco avaliavam todas as saídas e respondiam, e fazem isso até hoje, porque a gente segue acompanhando a qualidade e aprimorando, né, desse resultado. Então, a gente tem uma integração com o STF Digital, que é o sistema que nós utilizamos lá no Supremo. Todos os recursos que chegam, eles automaticamente são indexados, a palavra não é boa, mas todo mundo vai entender assim, e ficam à disposição para que o usuário possa, então, assim que o processo chegue ao gabinete, simplesmente buscar e acessar essa tela. Essa tela ela tem perguntas e respostas que foram os orientadores da elaboração daquele relatório, e aí a gente tem dito, né, André, relatório não é sumário, não é resumo.
Resumo e sumário, as ferramentas buscam aquilo que para elas parece ser mais relevante e retiram coisas que para o judiciário é relevante. Então, leis específicas, citações específicas, doutrinas, normalmente não vem num resumo. Então, a construção de um relatório, ela segue uma orientação de perguntas que precisam ser respondidas a partir da consulta naquele material. Então, fizemos o relatório e temos as perguntas e respostas onde o usuário nos diz se está de acordo ou não está de acordo. Não estando de acordo, ele ainda escreve o que não está bem. E todo esse material é utilizado para a gente realimentar, reprogramar, fazer novos ajustes, para que a gente consiga, quem sabe, chegar em um momento em que pouca revisão precise ser feita. Hoje a revisão é necessária, sempre será, mas quanto menos erros a gente tiver, mais rápida essa revisão vai se dar. Eu trago 2 itens, eu acho que menos erros, porque está bem raro, nosso índice de acerto está quase 90%. Mas a confiança das pessoas. De que, nossa, mas será? E aí é muito interessante que quem começa a usar e não é muito afim, a pessoa é um ótimo testador, porque ela busca agulha no palheiro para descobrir o que tem de falha ali. Então, nos ajuda muito, tanto que eu costumo dizer, eu quero que trabalhe conosco não só aqueles que adoram tecnologia, mas aqueles que não gostam, porque quem não gosta vai precisar usar. E aí a Maria, então, conta com uma dessas soluções que foi feita nessa parceria, que funcionou super bem, onde a gente interagiu equipes do direito, dos gabinetes da assessoria de recurso extraordinário e da presidência, com as equipes técnicas do Supremo e dessa empresa que foi indicada aí pela Microsoft, e a gente conseguiu. O trabalho efetivo durou uns 6 meses, mais ou menos, em cima dessa ferramenta, que nós fizemos esse trabalho com outras empresas também. E ao final, o nosso melhor modelo de negócios foi esse, portanto, a gente acoplou na Maria essa ferramenta, mas foi uma experiência bem positiva. E aqui, destaque rápido, realmente esse regime de colaboração. Então, mais uma vez, entre em contato conosco para discutir os desafios, os problemas, para a gente poder contribuir, co-criar e colaborar. E esse trabalho que o STF realizou, de fato, é um trabalho de referência não só nacional, fora do judiciário, mas também internacional. Mapeamos e, pelo menos, nosso mapa de referência, não existe um trabalho de tal complexidade, com conceitos muito profundos, de microaprendizado desses agentes para cada contexto específico das regras que são trabalhadas ali, em uma arquitetura extremamente à frente do tempo que nós estamos vivendo, talvez tão rápido que daqui a pouco chegue, mas já está à frente do seu tempo. Então, realmente um trabalho muito incrível sendo feito. E caminhando aqui para o final, hoje, olhando para o futuro, nós precisamos pensar, de fato, além das soluções individuais, mas uma plataforma de IA que vai suportar múltiplos agentes, múltiplas ações, múltiplas áreas, que de alguma forma vão utilizar esse contexto. E aqui eu dou um exemplo de mais um trabalho de referência arquitetural, de organização, liderado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde possuem múltiplas capacidades e tecnologias, né? Eles possuem o ChatGPT corporativo, possui um espaço para você literalmente consolidar 50 documentos altamente especializados, são os mais importantes para a sua realidade, entre outros, e mais um vídeo que, para mim, reflete mais uma jornada de inovação que coloco aqui a Microsoft à disposição de vocês, pois sei que muitos de vocês vivem essa realidade no dia a dia, que é a integração da IA dentro do SEI. Né? Então, como a gente tem falado, né, Natasha, o próximo passo, que é justamente você conseguir levar as inteligências para dentro das plataformas de forma nativa, tendo uma experiência unificada, tendo uma jornada fim a fim, sem você ter que ficar mudando tela, transitando de solução, né? Então, hoje nós temos uma solução onde esse componente, esse módulo de inteligência artificial desenvolvido pelos parâmetros de interoperabilidade do SEI, ele conversa com processos individuais, ele conversa com os processos como um todo, ele te ajuda a produzir informações e despachos a partir desses processos. Né? Então, existem outras frentes, como a Anatel, trabalhando em uma versão também, mas aqui eu deixo essa reflexão para vocês. Tá bom?
Bom, gente, eu vou dar um salto aqui rápido, então, trabalhos como o Ministério do Público do Distrito Federal, trabalhando aí com todo um processo de transcrição de audiências, isolamento e separação de vozes, resumo das audiências num contexto muito objetivo para aquilo que compete e é relevante para o próprio Ministério Público, né? Trabalhos de anonimização de dados com inteligência artificial, trabalhos de gestão interna, como o trabalho de chat TCU, que eu também coloco aqui à disposição para a gente conversar ali no stand um pouquinho depois, tá? Assistentes virtuais, como a Polícia Rodoviária Federal, avatares em totens, né? Passamos a ter trabalhos aí de assistentes que podem conversar e interagir com a sociedade de uma forma geral, assistentes que participam da reunião, não só assistentes que ao final da reunião vão gerar resumos, mas eles estão interagindo em tempo real, entre muitas outras tecnologias que nós podemos conversar ali depois desse momento. Tá bom? Agradeço mais uma vez a disponibilidade, espero vários de vocês ali para a gente conversar ainda hoje, e deixo aqui o meu muito obrigado mais uma vez.